O tema deste vídeo são as provas por contradição. No vídeo passado desta série, nós discutimos como provar enunciados matemáticos que são implicação por dois métodos. Nós vimos como provar implicações pelo método direto, pelo método da contrapositiva, e para esses dois métodos nós apresentamos uma justificativa e exemplos. Comentamos rapidamente no vídeo passado acerca da estrutura de uma prova por contradição de uma implicação. Você se recorda, e caso não se recorde, convido você a revisitar o vídeo passado, que a estrutura de uma prova por contradição é basicamente a seguinte. Começamos supondo φ e não ψ, quando nós queremos demonstrar o enunciado, φ implica ψ. A partir destas duas suposições, nós construímos um argumento até que nós obtenhamos uma contradição. Ora, o que nós queremos dizer por esta contradição? Já vou esclarecer isto, mas por hora basta que saibamos que condições suficientes para uma contradição são ou que ao longo do argumento apareça não φ, ou então que ao longo do argumento apareça ψ, ou alguma sentença sabidamente falsa da matemática elementar, como, por exemplo, 1 menor do que 0. Se nós argumentarmos de maneira correta e formos bem-sucedidos na obtenção desta contradição, nós podemos afirmar, garantir que φ implica ψ está demonstrado por contradição. Essa é a estrutura, e uma pergunta muito natural de se fazer e que nós colocamos no vídeo passado, mas não respondemos, é a seguinte: como que nós podemos justificar ou pelo menos defender esta estratégia de demonstração? Nós vimos que no caso da demonstração direta, a justificativa residia no teorema da dedução. No caso das demonstrações por contrapositiva, a justificativa residia numa equivalência lógica. Como que nós podemos argumentar ou defender esta estrutura? Um modo de justificar é olhando para aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos provar um enunciado matemático. Ora, mas o que é provar um enunciado matemático? No contexto da nossa série, provar um enunciado é apresentar um argumento convincente para uma pessoa suficientemente inteirada, familiarizada com o assunto. É claro que essas noções são vagas, e para um pouquinho mais de esclarecimento sobre a noção de prova que nós estamos adotando nesta série, te convido a rever o primeiro vídeo. Ótimo! Demonstrar algo é construir um argumento válido. Mas quem é que estabelece quais são os argumentos válidos e os não válidos? Exato, a lógica. Em particular, como estamos tratando de matemática elementar, é a lógica clássica. Ora, mas o que é a lógica clássica? Em que está fundada a lógica clássica? Ela está fundada em certos princípios lógicos. Esses princípios fazem parte da cultura humana, pelo menos desde a época de Aristóteles. E são 3 os princípios aristotélicos que regem a lógica clássica e que regem a construção de argumentos válidos. O primeiro princípio aristotélico é o princípio da não contradição. Ele estabelece que nunca é o caso de se ter um enunciado e a sua negação. Nunca é o caso de termos φ e não φ, qualquer que seja o enunciado φ. O segundo princípio aristotélico é o princípio do terceiro excluído. Este princípio estabelece que, dado um enunciado qualquer, sempre é o caso deste enunciado φ ou de sua negação. Note que esse princípio nada diz acerca do status epistemológico dos enunciados envolvidos. O que eu quero dizer com isto? O seguinte: considere o enunciado. Há um Fusca rosa estacionado na porta da sua casa. Ou este enunciado é o caso,
ou a negação deste enunciado é o caso. O que isso significa? Que há um Fusca rosa estacionado na porta da sua casa ou não há um Fusca rosa estacionado na porta de sua casa, independentemente de sabermos qual é o caso. Não importa qual é o caso, ou é um ou é outro. Aí, em matemática, como que isto se manifesta? Podemos olhar, por exemplo, para a conjectura de Goldbach. Ou a conjectura de Goldbach é o caso, ou a sua negação é o caso. Um desses dois enunciados é o caso, excluído qualquer terceira possibilidade. Qual é o caso? Não sabemos. Esta é uma questão em aberto. O terceiro princípio aristotélico é o princípio da identidade. Pois muito bem, como que nós podemos utilizar estes princípios e, em particular, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído para tentar justificar as provas por contradição? Voltemos à nossa hipótese. Vamos supor φ e não psi. Se ao longo de nossa argumentação nós formos bem-sucedidos e obtivermos psi, ora, então nós temos tanto não psi, por hipótese, quanto psi. Se nós temos psi e não psi, nós temos a contradição, mas contradições não podem ocorrer. Ora, qual que é a fonte desta contradição? Se a argumentação está correta, então a fonte de nossa contradição é a hipótese não psi. Sendo a hipótese não psi a fonte da nossa contradição, nós devemos excluí-la, porque não pode haver contradições de acordo com o princípio aristotélico, que rege a prática, a construção de argumentos válidos de acordo com a lógica clássica. Mas se não é o caso de não psi, pelo terceiro excluído deve ser, então, necessariamente o caso de psi. Descartada a hipótese não psi, nós temos, portanto, que φ implica psi. Beleza? Esse é um modo de tentar justificar o esquema da não contradição a partir dos princípios aristotélicos. Uma pergunta muito razoável é: mas e se em vez do não psi, e se eu obtivesse ao longo da argumentação um não φ, por exemplo? Ora, se você obtiver um não φ, você também tem uma contradição, porque você tem não φ e φ. Então quer dizer que eu descarto o φ? Não. Φ é o antecedente da implicação. Φ é a nossa hipótese. Φ é a condição de nosso condicional. Nós queremos que o φ implique algo. Se nós, a partir do argumento, concluímos não φ, a fonte, entre aspas, desta contradição é o não psi. Ele deve ser descartado. Sendo descartado o não psi, pelo princípio do terceiro excluído, devemos ter psi, e, portanto, φ implica psi. A mesma estrutura, o mesmo argumento, a mesma defesa continua válida se nós chegarmos a uma contradição qualquer, como, por exemplo, 1 menor do que 0 a partir de φ e de não psi. Esta afirmação 1 menor do que 0 nos leva a uma contradição, e como o antecedente da implicação é o φ, não é ele que vamos descartar. Quem devemos descartar é a hipótese não psi. Portanto, psi é o caso, pelo terceiro excluído, portanto temos que φ implica psi. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer crítica, por gentileza, use a área de comentários. Vamos verificar agora como aplicar esta estratégia para demonstrar uma implicação. Vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos mostrar que n ao quadrado é número par, implica que n é número par. Observe que este enunciado já foi demonstrado. Nós já verificamos que n é ímpar, implica que n ao quadrado é ímpar. Nós provamos isso no vídeo passado desta série. Como assim? Já foi demonstrado. Um está falando de par e o outro está falando de ímpar. Observe o seguinte. N ao quadrado é par implica n é par,
pode ser formalizado, pode ser resumido como sendo φ implica psi. Só que, peraí, se psi é n é par, n é ímpar é não psi. E se φ é n quadrado é par, n ao quadrado é ímpar é não φ. Como nós verificamos isso já está demonstrado, poderíamos assumir isso sem problema nenhum. Mas como nós queremos treinar um pouquinho provas por contradição, nós vamos demonstrar este enunciado através deste método. Para isto, implementamos a estratégia que discutimos há pouco. Primeiro, nós supomos φ e não psi. Ora, o que significa supor φ e não psi no esquema que está à esquerda? Nós supomos que n ao quadrado é par e n é ímpar. Ora, mas se n é ímpar, então isto significa que n é da forma 2k mais 1 para algum número inteiro k. Mas, se n é 2k mais 1, n ao quadrado é 4k quadrado mais 4k mais 1 para algum inteiro k. E, portanto, n quadrado pode ser reescrito como sendo 2, que multiplica esta expressão entre parênteses. Mas veja que, se k é um número inteiro, então k ao quadrado também é um número inteiro. Além disto, o dobro de um número inteiro é um número inteiro e a soma de números inteiros é um número inteiro. Portanto, esta expressão entre parênteses é algum número inteiro k'. E n ao quadrado é 2k' mais 1 para algum k'. Qual k'? O que está entre parênteses, k' pertencente aos números inteiros. Só que esta é a definição de ser ímpar. Então nós temos que n ao quadrado é par e n ao quadrado é ímpar. Ora, obtivemos deste modo uma contradição. E uma vez obtida esta contradição, nós temos uma prova por contradição da implicação n ao quadrado é par, implica que n é par. Beleza? A prova está concluída, a demonstração desta implicação por contradição está efetuada e foi bem sucedida. É claro que nós podemos provar este mesmo enunciado de outros modos. Já fizemos em vídeos passados, como comentei há pouco. E na lista de exercícios disponível em nosso site, você encontrará uma série de implicações para tentar demonstrar por contradição. Caso não consiga resolver a lista, volte aqui, deixe um comentário, a gente produz um vídeo ou tenta responder na própria área de comentários deste vídeo. Excelente. Vamos voltar agora à estratégia inicial. Provas por contradição são bastante úteis para demonstrar não só as implicações, mas também φ. A estratégia para mostrarmos por contradição um enunciado φ é: suponha não φ. Teça uma argumentação até que você obtenha, por exemplo, φ. Temos deste modo não φ e φ. Temos uma contradição. Esta contradição veio de nós termos admitido como hipótese o não φ. A contradição surgiu através de um argumento que tinha como hipótese não φ, mas contradições não são admitidas em lógica clássica. Portanto, devemos abdicar desta contradição ou abdicar daquilo que nos levou à contradição. Devemos abdicar da hipótese não φ. Ao abdicar da hipótese não φ, o princípio do terceiro excluído nos força a aceitar que φ é o caso e a demonstração de φ, então, está concluída e foi bem sucedida. É claro que se em vez de φ obtivermos uma outra contradição do tipo 0 é menor do que 1 e 1 é menor do que 0, também a estratégia de prova foi bem sucedida e a demonstração de φ foi bem executada. Ótimo, vamos aplicar isto então à resolução de mais um exemplo. Vamos aplicar esta prova por contradição para provar que raiz de 2 é número irracional,
uma questão que foi levantada no segundo vídeo desta série, que dissemos que iríamos demonstrar no futuro e o futuro chegou, né? Vamos provar que raiz de 2 é irracional. Veja que o enunciado φ envolvido nesse exemplo é raiz de 2 é irracional. O que a estratégia de prova exige da gente? Que a gente negue o enunciado, a gente negue que raiz de 2 é racional, ou seja, raiz de 2 é racional. Esta é a hipótese que estamos assumindo. Dizer que raiz de 2 é racional é dizer que raiz de 2 é da forma a sobre b, em que a e b são números inteiros, b é diferente de zero, e vamos assumir aqui que o máximo divisor comum entre a e b é 1. Ora, o que significa assumir que o máximo divisor comum entre a e b é 1? É que esses números a e b não podem ser simplificados. Quer ver um exemplo? Se você considera o número racional 7/3, 7 e 3 não há um divisor comum para os dois além do 1, portanto, o máximo divisor comum de 7 e de 3 é 1. Esta fração não pode ser reduzida, ou não pode ser simplificada. Quando nós olhamos para 24/16, o máximo divisor comum desses dois números, né, o A sendo 24 e o B sendo 16, é 8. De fato, os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Enquanto que os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Ora, qual é o maior divisor comum entre os dois? 8. O que isso significa? Que esta fração pode ser simplificada, de modo que o número racional 24/16 é igual ao número racional 4/3. E para esses dois últimos, o máximo divisor comum é 1. De fato, né? Os divisores de 4 são 1, 2 e 4, os divisores de 3 são 1 e 3, o máximo divisor comum é 1. Ótimo, isso significa então que 2 é igual a A² sobre B². Tínhamos uma igualdade, elevamos os dois lados ao quadrado, preservamos a igualdade. Nosso argumento até aqui está correto a partir da suposição número 1. Bem, esta igualdade se reduz a, ou pode ser reescrita como sendo A² igual a 2B². Só que veja, B é um número inteiro, portanto B² é um número inteiro e A² é o dobro de um número inteiro. Isto significa que A² é um número par. E pelo argumento que acabamos de demonstrar, A² ser par implica que A é par. Mas A² é par, portanto, A é par. Se A é par, nós podemos escrevê-lo da maneira canônica que nós escrevemos os pares. Quer dizer que o A é 2 vezes K para algum K inteiro. Mas se o A é 2K, isto significa que A² é 4K². Observe agora para as linhas 8 e 4 do argumento. Em ambas temos A². Podemos igualá-los. Isto significa que A², ou seja, 4K², é igual a A², é igual a 2B². Podemos, portanto, dividir ambos os lados por 2 e B² é 2K². Sendo B² 2K² para um número inteiro K, ora, B² é, pelo mesmo argumento, né, pelo mesmo raciocínio que aplicamos ali na linha 5, no ponto 5 do nosso argumento, B² é par. Mas se B² é par, então B é par. Sendo B par, o que nós concluímos? Que A é par e B é par. Mas estes dois números sendo números pares, significa então que o máximo divisor comum entre eles é maior ou igual a 2, porque 2 divide números pares. Deste modo, temos uma contradição. A contradição que diz que o máximo divisor comum entre A e B é 1 e que é maior ou igual a 2. Como supusemos que raiz de 2 era racional, tecemos um argumento válido e chegamos a uma contradição, ora, não é o caso que raiz de 2 é racional. Portanto, raiz de 2 é
irracional. Beleza? Ótimo, espero que tenha ficado minimamente claro como que nós fazemos prova por contradição. É claro que há muito mais que pode ser dito acerca das contradições, podemos estudar as contradições de uma perspectiva lógica, podemos considerar sistemas de prova que admitem contradições, mas este não é nem de longe o escopo desta série. O foco desta série são alguns métodos básicos que são empregados na demonstração de raciocínios, na demonstração de enunciados de matemática elementar. Caso você queira que novos métodos de demonstração sejam discutidos nessa série, por gentileza, deixe sua indicação na área de comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a você que me acompanhou ao longo de todo o vídeo. Até a próxima e